sobre mim. Há uma palavra de graça, há uma palavra de bênção, há uma palavra de vitória que o Senhor liberou sobre mim. Sobre mim está a mão de Deus. Viverei debaixo dessa unção, foi Jesus quem me prometeu, e eu sei que Ele é fiel para fazer muito mais. Recalcada, sacudida, transbordante será. Generosa é a medida que o Senhor tem pra mim dar. Recalcada, recalcada, sacudida, transbordante será. Generosa é a medida que o Senhor tem pra mim dar. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor, nessa manhã. Nós te adoramos, Pai, que Tu estás nesse lugar, Senhor. Tu és santo, Tu és digno de receber glória e louvores, Senhor, ao que está sentado no trono. Aleluia. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado, o Espírito Santo no trono, oh Deus, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, ou seja a glória, seja a glória, oh, e todo domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, ou seja a glória, seja a glória, e o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, Ele é poderoso, nessa manhã declare isso, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, Ele é poderoso, poderoso Deus, aleluia, aleluia, poderoso Deus, Ele é santo, Ele é digno, aleluia, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti, ao que está sentado, ao que está sentado no trono,
trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor. Ao que está sentado, o Rei dos Reis está sentado. Oh, aleluia. No trono. Eu te amo, Senhor. E ao Cordeiro seja o louvor, seja o louvor, seja a honra, seja a honra, oh, seja a glória, seja a glória, e ao domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a honra, oh meu Deus, seja a glória. Nos humilhamos diante da tua presença, Senhor. Seja o domínio pelos séculos dos séculos, aleluia, pelos séculos dos séculos. Então adore esse Deus, Ele é poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, oh, aleluia, Ele é poderoso, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Só a igreja. Poderoso Deus. Você pode adorar esse Deus. Começa a exaltar esse Deus com todo o teu ser, com todo o teu fôlego. Exalta esse Deus que te criou, que te formou, que te levantou nessa manhã para exaltar, para engrandecer, para exaltar esse Deus todo poderoso. Novamente, adore Ele. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, aleluia, aleluia. Poderoso Deus, te engrandecemos, Senhor. Poderoso Deus, aleluia. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, Senhor. Estás nesse lugar, Senhor. Os olhos revelam que eu nada pode esconder. Glória a Deus. Tu sondas e prescruta todas as coisas. Glória a Deus. Tu sondas nesse lugar, Senhor. Glória a Deus. Tu sabe o que está acontecendo com cada um nessa manhã. Tu és fiel, Senhor. Tu sabe as necessidades do teu povo. Glória a Deus. Tu és firme. Oh, aleluia. Tua fidelidade, Senhor, de geração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Revelam que eu nada
posso esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes em mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Aleluia. Vejo em minha vida uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade eleva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar firmado em mim me enche com tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver dentro de mim. Vejo em minha vida uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar, nada posso ocultar. Eu sei que tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar firmado em mim me enche com tua paz. Eu sei que tua fidelidade eleva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar firmado em mim me enche com tua paz, que teu olhar firmado em mim me enche com tua paz, que teu olhar firmado em mim me enche com tua paz. Glória a Deus. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, te agradecendo por cada bênção recebida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em tua casa de oração com o único propósito de proclamar a tua verdade. Ó Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia. Sabemos que esse é o dia que o Senhor nos deu, nos regozijamos, sabemos que o Senhor tem planejado o melhor para a nossa vida, e nós tomamos posse, Pai querido, de tudo aquilo que o Senhor tem prometido, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E nessa manhã, na tua casa de oração, mais uma vez, para estarmos aprendendo mais da tua palavra, para estarmos diante do Senhor, determinados a te ouvir, determinados a te servir. Continua, Pai, falando conosco, como tens feito desde o início da escola bíblica. Continua falando, Pai, e que em todo tempo somente o Senhor,
o Senhor eterno em Cristo Jesus seja exaltado e glorificado. Tudo isso no nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Você pode assentar. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém? Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. Eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra de bênção para a nossa vida. E durante esses minutos que ainda nos restam aqui no culto, nós vamos então estar meditando um pouco sobre a palavra de Deus. Amém? 1 de João capítulo 5, versículos 18 a 20. É um texto bem conhecido da igreja, que diz assim: sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento, para conhecermos aquele que é verdadeiro. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Eu creio que uma das coisas que sempre devem estar nos levando a meditar, a pensar, é sobre o grande e incomparável amor de Deus. Esse amor tão imenso, esse amor tão grande, que o fez entregar o seu próprio Filho, para que nele pudéssemos ter vida plena na terra e vida eterna nos céus. Eu costumo dizer essa frase: vida plena na terra e vida eterna nos céus. E costumo também ressaltar que vida plena na terra não significa vida sem lutas, sem problemas. E algumas coisas o Espírito Santo vai nos despertando e vai nos fazendo entender. Uma delas é que tudo na vida vai passar. Os problemas passarão, as lutas passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E sabem, amados irmãos, eu tenho pensado sobre o que lamentavelmente muitas pessoas que já andaram com Cristo, já estiveram em comunhão com o Senhor, já desfrutaram da sua presença, já receberam bênçãos incontáveis, milagres operados por Deus, mas em determinado momento da caminhada, essas pessoas param e começam a valorizar mais os seus projetos, os seus propósitos, do que os propósitos e os projetos de Deus para a sua vida. Uma coisa nós podemos ter certeza, não tenha dúvida, de que só seremos realmente felizes, preenchidos, a partir do momento em que verdadeiramente nos colocamos diante do Senhor. A partir do momento em que declaramos: Senhor, eu quero que o Senhor verdadeiramente reine na minha vida. Eu não quero somente que o Senhor esteja presente, porque o propósito do Senhor é estar presente e reinar. Esse é o propósito do Senhor. Então o Espírito Santo, Ele nos convenceu e continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos fazendo lembrar das promessas de Deus, nos fazendo lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que o Senhor está fazendo por nós. Muito mais valor tem aquilo que Deus é. Mas irmãos, não podemos deixar de ressaltar de que o fato de estarmos em Cristo, há promessas específicas. Há promessas específicas para aqueles que estão em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus nós temos promessas do Senhor, promessas de vitórias, promessas de bênçãos. E quando nós estamos diante do Senhor, nós podemos e devemos abrir o nosso coração para Ele, porque é isso que Ele quer.
Ele quer que a gente sente, que a gente converse com Ele, que a gente fale aquilo que a gente está sentindo, que a gente possa compartilhar com Ele os nossos projetos, os nossos pensamentos. Ah, pastor, mas Ele sabe de todas as coisas. É verdade, mas Ele quer ouvir da gente. Ele quer que a gente tenha intimidade com Ele. Ele quer que a gente chegue diante dEle e que a gente fale abertamente, que a gente fale claramente. Sabe, meus amados irmãos, esse texto não nos deixa qualquer dúvida. Se estamos em Cristo, não conseguimos mais viver na prática habitual e contínua do pecado. Uma outra coisa que a gente fica se interrogando é como alguém que se declara estar em Cristo começa a falar, começa a agir totalmente em contrário aos princípios estabelecidos por Deus para aqueles que estão em Cristo. Meus irmãos, a batalha espiritual, ela é intensa, mas nós não enfrentaremos o nosso inimigo na nossa força, não enfrentaremos no nosso nome, enfrentaremos sempre na força, no poder e na autoridade do nome de Jesus, daquele que já o venceu. Então, em Cristo Jesus, uma vida em Cristo Jesus é uma vida que está sendo transformada. Eu até falei outra vez, alguns dias aqui, preguei sobre, tem uma placa dizendo em obras. O Senhor está trabalhando na nossa vida, o Senhor está agindo no nosso viver. Mas eu quero ressaltar rapidamente que existem 3 razões fundamentais pelas quais não conseguimos mais viver na prática habitual do pecado. E eu separei 3 somente. E a primeira, porque em Cristo fomos libertos do poder do pecado. Em Cristo Jesus o pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. E uma das coisas que eu tenho aprendido é que não são poucas as vezes que nós estamos diante do Senhor, que declaramos que estamos de posse de todas as bênçãos que Ele tem preparado para a nossa vida, mas não são poucas as vezes que eu percebo que a gente às vezes está aceitando alguns sintomas de coisas das quais já fomos libertos. O inimigo não tem mais poder na nossa vida. Então nós temos que nos lembrar disso na hora que alguém é movido para chegar para a gente e falar alguma coisa do nosso irmão, na hora da murmuração, na hora da tentação. O Senhor Jesus nos dá o exemplo maior. Jesus em tudo foi tentado, mas em absolutamente nada Ele cedeu à tentação. Meus amados irmãos, não podemos impedir que os pensamentos cheguem, mas podemos impedir que eles fiquem. Não podemos, nós podemos impedir que todos os pensamentos, todos os propósitos que são contrários aos princípios divinos tornem-se prática na nossa vida. Porque quando assim permitimos, então cedemos à tentação e estamos caindo em pecado. E esse Deus tremendo e maravilhoso, que não tem comunhão com o pecado, que não aceita o pecado, que abomina o pecado, mas o texto bíblico nos ensina que o Senhor ama o pecador, mas que o Senhor abomina o pecado. E essa diferença tremenda que muitas vezes na nossa mente não conseguimos ter uma percepção da sua realidade, isso é muito tranquilo para o Senhor, aquele que pode todas as coisas. Ele continua nos amando, Ele continuará nos amando sim, Ele continua amando o desviado sim, mas Ele continuará dando oportunidades para que o desviado ele possa voltar para o Senhor. Para aquele que ainda não teve uma experiência com Cristo, tenha essa experiência com Cristo. E para isso Deus conta com quem? Com a sua igreja. E a igreja, eu não estou falando em termos de instituição religiosa, mas igreja como realidade, como templos do Espírito Santo. Nós somos o corpo vivo de Cristo. Então nós estamos o quê? Nós somos a igreja que é viva, essa igreja que recebe do Senhor todas as condições para vencer as tentações. Então em Cristo nós fomos libertos do poder do pecado.
Então não podemos mais aceitar que o pecado tenha poder, tenha domínio sobre nós. Não podemos mais aceitar que a vontade da carne seja maior do que a vontade do Espírito Santo em trabalhar em nosso ser. E a segunda razão fundamental pela qual não conseguimos mais viver na prática do pecado é porque em Cristo nós somos guardados do maligno. Então o Senhor nele não se satisfez somente em ressuscitar ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno, em está habitando conosco, mas Ele está conosco porque Ele nos guarda, Ele nos protege de todo o mal. Eu me lembro que alguém que disse assim: pastor, quando o Senhor ora, o Senhor diz assim: Senhor, nos guarda, nos livra, nos protege de todo o mal. Mas isso não é realidade. Eu digo, é realidade sim. E porque as coisas más acontecem, e porque as dificuldades acontecem na nossa vida, então eu vou dizer como o apóstolo Paulo falou, nós ainda estamos nesse corpo do pecado, nós temos muitas limitações, mas o Senhor não tem limitação alguma. O Senhor não conhece nenhuma dificuldade, o Senhor não conhece absolutamente nada que possa impedi-lo de agir em nossa vida. Mas, irmãos, existe uma coisa que não pode sair da nossa mente: nós estamos diante daquele que nos conhece por dentro e por fora. Nós estamos daquele que diante do profeta Samuel declarou: Samuel, eu não vejo como o homem vê o interior, mas eu vejo o coração. Ele estava dizendo: Deus vê, Deus conhece, Deus sonda o nosso coração. Então, meus amados irmãos, aí eu não posso deixar de bater na mesma tecla, dizendo que como servos do Senhor, em Cristo Jesus, nós precisamos guardar o nosso coração de todo mal. Nós precisamos estar diante do Senhor fazendo uma limpeza no nosso coração. A gente sempre tem que fazer uma limpeza nas gavetas, gaveta do birô, né? E quem trabalhou assim, trabalha com isso, a gente com papéis, a gente tem que sempre estar fazendo uma limpeza. E por mais que a gente seja organizado, quando a gente vai fazer uma limpeza, a gente vai encontrar coisas que precisam ser jogadas fora. Nós precisamos fazer uma limpeza contínua. A faxina no nosso coração não pode parar. A faxina no nosso coração, ela precisa ser contínua, ela precisa ser crescente. E não são poucas as vezes que, diante de notícias que recebemos, queremos reagir na nossa força, queremos reagir naquilo que entendemos. Amados irmãos, olhe, não existe coisa melhor do que a gente confiar no Senhor, do que a gente esperar no Senhor. Agora não esqueça de uma coisa, que Deus age no tempo dele, do jeito dele e no ritmo dele. Tem coisas que Deus resolve assim, e que a gente pergunta: mas Senhor, como é que isso foi resolvido de uma maneira tão rápida, tão extraordinária? E tem outras coisas que a gente diz assim: mas Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo a situação pela qual estou passando. E a gente começa a achar que Deus está demorando. Não, Deus não demora, Deus age certo, Deus escreve certo por linhas certas. Deus não escreve certo por linhas tortas. Tudo de Deus é perfeito, tudo que Deus faz é muito bem feito. Então essa limpeza, essa faxina que temos que fazer no nosso coração, ela não pode parar, irmãos. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estar atentos para isso. Mas em terceiro lugar, a terceira razão fundamental pela qual não conseguimos mais viver na prática do pecado é porque em Cristo Jesus nós estamos separados do mundo. Aí vem à minha mente a oração do Senhor ao Pai, quando ele orou e disse: Pai, eu não estou pedindo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Ora, se o Senhor Jesus orou ao Pai para que Ele nos guardasse do mal, não está errado a gente orar e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra de todo o mal.
Aí a gente vai lá para o Evangelho de João, e quando Jesus diz assim: no mundo vocês terão aflições, ele diz assim: eu estou contando essas coisas, vou usar o termo atualizado, eu estou contando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. No mundo vocês enfrentarão aflições, mas eu já venci o mundo. Ele está dizendo: eu estou com vocês. Há uma diferença do Senhor estar conosco e nós estarmos com o Senhor. O Senhor está conosco significa que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele jamais sairá. O Senhor está conosco significa que Ele está nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. O Senhor está conosco significa que Ele tem todo o poder e que Ele nos dá todo o poder no nome do Seu Filho, para que possamos enfrentar todas as lutas da vida, todas as decepções da vida. As tribulações, elas sempre existirão. Estar em Cristo, eu tenho dito para vocês que não é sinônimo de uma vida de facilidades. Estar em Cristo não significa que o Senhor, pelo fato de nos guardar e de nos livrar de todo mal, não permitirá que as aflições cheguem. Elas chegarão, irmãos, elas virão, mas a nossa confiança tem que ser depositada no Senhor. O nosso olhar tem que estar fixo em Cristo. Nós temos que olhar para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, porque em Cristo nós fomos libertos do poder do pecado, porque em Cristo nós somos guardados do maligno, porque em Cristo nós estamos separados do mundo, então nós temos promessas especiais do Senhor. Observe que nessas três razões fundamentais, sempre eu estou dizendo: porque em Cristo, porque em Cristo, porque em Cristo. Há uma diferença daquele que está em Cristo e daquele que ainda não está em Cristo. Em Cristo nós somos conscientizados de que precisamos verdadeiramente viver para o louvor da sua glória. Agora, irmãos, eu tenho dito aqui, não é de hoje, que o que mais tem prejudicado a igreja do Senhor, a igreja contemporânea, tem sido o relativismo. E o mundo tem batido nessa tecla: tudo é relativo. Também não é assim, não é bem assim. Mas a palavra de Deus, que é perfeita, a palavra de Deus que é absoluta, a palavra de Deus que permanece para sempre, nos ensina exatamente ao contrário daquilo que o mundo quer que percebamos, que aceitemos. Nós não podemos aceitar os princípios do mundo, porque aceitar os princípios do mundo ativos em nossa vida é o mesmo que dizer assim: eu rejeito a todo o plano de Deus, a todos os propósitos de Deus para a minha vida. O reino espiritual é muito organizado, irmãos. E o reino espiritual maligno é uma imitação para o mal do reino de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado. Cuidado com as amizades. Cuidado com as amizades. Cuidado com aquilo que estão chegando para você e falando no seu ouvido. Cuidado com, muitas vezes, aquele presente que o mundo está mandando numa embalagem bonita, mas ali dentro o final é morte, é separação eterna do Criador. Então, quando a gente vai para a palavra e a gente percebe, o Espírito de Deus nos faz perceber que o amor que Deus tem conosco, ele é infinito, ele é eterno. Então, se o Senhor nos amou primeiro e agora Ele continua nos amando como seus servos, Ele vai nos abandonar? Não, não, irmãos, jamais estaremos sozinhos. De vez em quando alguém chega para mim e diz assim: pastor, olha, eu tenho orado, mas eu não tenho recebido a resposta do Senhor. Será que o Senhor não está ouvindo minhas orações? Eu disse: uma coisa é certa, Ele escuta tudo e Ele responde a tudo. O que nós precisamos é estar atentos, conectados com Ele, para que possamos ouvir a sua voz, para que Ele possa dar o discernimento daquilo que devemos fazer, dos propósitos que Ele tem na nossa vida. Aí a gente lembra do profeta Isaías, lá em Isaías 55,
quando ele declara que o caminho do Senhor é mais alto do que o nosso caminho. Os pensamentos do Senhor são maiores, são mais altos que os nossos pensamentos. Então Deus tem o melhor para a nossa vida, igreja. Então não iremos desistir no meio da caminhada. Não iremos, não. Deus não nos trouxe até aqui para que a gente voltasse atrás. Agora, irmãos, quando o Senhor fala lá, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, quando ele diz que cada um deve fazer um autoexame da sua vida, para ver se está em condições ou não de participar da ceia do Senhor. O Senhor está nos dizendo, Ele está nos ensinando que esse autoexame precisa ser algo contínuo na nossa vida. Precisamos analisar a nossa vida. Às vezes a gente diz uma palavra durante o dia, e à noite o Espírito de Deus faz nos lembrar daquela palavra que dissemos para alguém, e Ele traz inquietação ao nosso coração, para que a gente possa voltar a pessoa e dizer: olha, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. É muito perigoso a questão do e-mail, do WhatsApp, porque a letra não tem sentimento, e vai depender muito do estado emocional que o outro está ao receber a mensagem. O Senhor está presente para que a sua mensagem seja verdadeira em nossa vida. O Senhor está presente na sua palavra, vivificando essa palavra, para que essa palavra seja uma palavra que também venha para nós com o sentimento, com o propósito do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Agora, irmãos, quando acontece da pessoa achar que tudo é relativo, está havendo alguma coisa errada. No painel do carro, né, os carros de hoje, quando há algum problema, aparece uma luzinha laranja lá. Aquela luzinha laranja está dizendo o seguinte: olha, você está tendo algum problema, o carro está tendo algum problema, você precisa levar lá na concessionária. Mas às vezes surge a luz vermelha, e a luz vermelha quer dizer assim: pare agora, pare imediatamente. Você precisa parar, porque algo muito perigoso está acontecendo. Às vezes nós precisamos parar imediatamente, porque algo muito perigoso está acontecendo ou está para acontecer na nossa vida. E esse alerta é o alerta do Espírito Santo, é a presença do Espírito de Deus. É lamentável quando as pessoas começam a perder essa sensibilidade. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos em todo tempo, diante do Senhor, estar atentos, para que o falar do Senhor seja sensível aos nossos ouvidos. Amém, irmãos? Aí abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 6. Estou terminando já. Romanos capítulo 6 diz assim, a partir do versículo 11 até o 12: assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. O que é que o Senhor nos ensina? Que o trabalhar dele tem um propósito: que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, igreja amada do Senhor, em momento algum devemos desprezar, em hipótese alguma, devemos desprezar os ensinamentos bíblicos. Só existe um caminho para que permaneçamos em obediência ao Pai Eterno: aprendendo e praticando a sua palavra em nosso viver diário. Então, igreja, não pode haver concessões. Não pode haver concessões. Na batalha espiritual na qual vivemos, não existem tréguas. O inimigo da nossa vida, ele não tem qualquer atenção, qualquer cuidado. Ele veio com o propósito tríplice de roubar, matar e destruir.
Então não pode haver concessões, por melhores ou mais necessárias que nos pareçam. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Em Cristo Jesus nós morremos para o pecado sob o ponto de vista de Deus. E o que significa morrer para o pecado sob o ponto de vista de Deus? Significa que uma vez mortos para o pecado, nós estamos vivendo para Deus. Amém? Pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos capítulo 6, versículo 10. Agora, o que significa o maligno não o toca? Lá nos versículos 18 do nosso texto lido, o nosso texto que acabamos de ler. Significa que o maligno não pode mais deter ou controlar a nova criatura que está salva em Cristo e guardada em Cristo. Entenderam, irmãos? É isso. O maligno não pode mais deter ou controlar a nossa vida, porque o que está em nós é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos ceder à vontade da carne. E isso não significa que deixamos de ser pecadores, não. Somos pecadores, mas pecadores que não conseguem mais viver na prática habitual do pecado. É isso. Em Cristo Jesus nós estamos salvos por Cristo e guardados por Cristo. Então Ele é o quê? Jesus, Ele é o quê? Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso escudo e Ele é o nosso protetor. Amém? Sabe, irmãos, em Cristo Jesus não pode mais haver qualquer razão para que se volte a viver como antigamente, a viver sob o domínio do pecado. Então existem coisas que não nos fazem bem, existem lugares que não nos fazem bem, existem músicas que não nos fazem bem. Eu não consigo entender como alguém vem à igreja, louva, adora ao Senhor, entra no carro e bota lá uma música do mundo. Eu não consigo entender. Eu não consigo, irmãos, porque a Bíblia diz que não há comunhão da luz com as trevas. Ora, se não há comunhão da luz com as trevas, como é que eu posso me alegrar no louvor que exalta o nome do Senhor, no hino de adoração, e me alegrar numa música que não fala nada do Senhor, mas que fala tudo o que é contrário ao que o Senhor tem para a nossa vida? Não dá para perder tempo. Há alguns anos eu ganhei uma coisinha pequenininha assim, um iPod. A irmã veio e me presenteou. Tem alguns anos, mas eu uso até hoje. Eu tenho lá no carro, está lá conectado no carro, está lá um pendrive conectado. Mas, irmão, só tem música de louvor e adoração ao nosso Deus. Não dá mais. Não dá. Não é possível. Não é possível. Então nós temos hoje equipamento. Você vai caminhar, põe um fone no ouvido, está lá. Está em casa para não perturbar as pessoas que não gostam, põe um fone no ouvido. Sabe, meus amados irmãos, a escravidão do pecado leva à morte, e a morte eterna. E morte eterna significa separação eterna do Criador. Eu não sei se existe mais isso no Código Penal, sem direito a sursis. Não sei se existe, mas existe? Pronto, não tem direito a sursis não. É um perdão, não é isso? É um perdão, uma anulação, vamos lá, anular aquela pena que foi determinada. Não sei se é exatamente isso. O Senhor anulou, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados e iniquidades. Mas uma vez morto fisicamente, a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, quem está no inferno, não vai poder, não tem mais volta. Aí o que é o inferno? É a sala de espera do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Morreu, mas Senhor, mas pastor, aquelas pessoas que morreram sem Cristo, que estão lá, o Senhor vai dar uma oportunidade para elas, né? O Senhor já deu. Jesus veio e morreu por eles,
Jesus os amou, mas a opção deles foi o quê? Rejeitar a Cristo. E o que é que a gente tem que fazer, pastor? Pregar a palavra, com a nossa palavra, com o nosso testemunho, orar, interceder, repreender as pessoas, amém? Amém. Não esqueça de uma coisa, que a única arma eficiente para resistir ao pecado é a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Olha, essa frase não é minha, mas diz assim: não é possível ser santo segundo o conceito divino e também aproveitar a felicidade do mundo. Não é possível ser santo segundo o conceito divino e ao mesmo tempo aproveitar a felicidade do mundo. Não tem condições. Jesus não seguia os pecadores, mas os pecadores o seguiam. E Jesus ensinava a palavra viva, a palavra eficaz. Então, irmãos, para encerrar, a única saída é procurarmos viver conforme a palavra de Deus. É isso. Aí eu me lembro que tinha um determinado negócio para ser feito. Aí a pessoa disse assim: nós vamos usar essa estratégia. Eu vou usar uma estratégia mentirosa, meu amigo? Quando o cara está no mundo ainda vai, mas agora o cara é em Cristo e em nome da igreja. Não é para a gente conseguir. Eu digo, então a gente já não conseguiu, já desistiu. Eu tenho um Deus que pode muito mais. Nós servimos a um Deus que não conhece impossíveis. Não tem problema. Essa semana foi na sexta-feira, já tarde. Eu tive que ir com o Damares, e estava comigo Damares, Suzane e o Múcio Neto. E quando nós entramos assim, tinha uma blitz. Tudo bem, o cara parou, tem que parar. O senhor pode fazer o teste do bafômetro agora, meu amigo. Aí eu fui. O cara pediu o documento, viu lá. Aí eu fui. Aquela coisa que você sabe, né? Sobe aqui até a luzinha apagar. E eu digo, essa luzinha não vai apagar não, é? Mas o fôlego deu. O fôlego do sexagenário deu para ir até a luzinha apagar. Aí quando a luzinha apagou, aí o cara virou, mostrou assim para o outro. Aí eu disse, eu quero ver também. Foi que deu aí? Esse deu 0. Então eu vou dizer uma coisa para você, meu filho. Pode continuar usando porque está certo. Deus abençoe, bom trabalho para vocês. Deus o proteja e o guarde do mal. O cara diz, não, eu vou parar, Meu filho, é a lei. Quando o Senhor diz, dá a César o que é de César, o Senhor não está falando somente do dinheiro não. Ele está falando de tudo. E crente vai sonegar imposto de renda? Não sonegue não, rapaz. Aproveite até o limite da lei. A lei dá aquele limite, então dá aquela opção, vá até aquele limite, não passe dali. Porque se você passar dali, você pode ter problema. E o pior problema não é um problema com a Receita Federal não. A Receita Federal é besteira, pai. Você vai lá, paga e resolve. Não pode pagar, pede um parcelamento. Mas se tiver problema e a trombeta tocar, e se tiver problema e o Senhor disser, venha, e aí? Como é que vai ser? Vai para onde? Mas era um pastor, pregou a palavra de Deus. Querem então que Deus faz acepção de pessoas? A Bíblia diz que Ele é o justo e fiel juiz. Não tem isso não, viu? Ah, pastor, eu acho que o cara serviu a Deus o tempo inteiro. Quando chegou no final da vida, aí ele se desviou. Deus não vai mandar ele para o inferno. Não vai não, foi ele mesmo que foi. Não é verdade? É a opção. Então, irmãos, clame ao Senhor. Clame pelo nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você estiver numa situação que você não possa fazer nada, faça uma coisa. Clame pelo Senhor. Agora faça uma coisa. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus verdadeiramente. Quando minha mãe estava hospitalizada, a última vez que ela foi hospitalizada, e numa segunda-feira ela estava muito bem, mas o Senhor tocou no meu coração. Aí eu fui
lá, conversei na Unimed, fui lá com o Dr. Luiz Cláudio. O objetivo era tirá-la da UTI, colocá-la num apartamento, porque ela tinha dito para mim: meu filho, em nome de Jesus, não deixe que eu morra numa UTI. E quando nós chegamos lá, a médica tinha acabado de entubar, ela não podia sair da UTI. Então chamei meus irmãos, fui para lá. O que é que está acontecendo? Está acontecendo que a gente vai orar aqui, e você estão retendo aqui. A gente vai fazer uma oração agora de coração e vai dizer assim, que ela está nas mãos do Senhor, porque o Senhor quer levar e quer levar para si. Mas não, é mãe, mas eu quero o melhor para ela. Mas ela pediu para não morrer numa UTI. Foi, não tem nada não, vai para o céu, ou na UTI ou no apartamento, onde for. Aí nós fizemos uma oração de entrega. Pastor, onde é que você ouviu isso? No dia a dia da vida. De madrugada para amanhecer a terça-feira, recebo o telefonema dizendo que ela tinha partido. Foi para onde? Foi para o Senhor. Tem a dor da separação? Tem, que a gente tem sentimento, mas ao mesmo tempo a tranquilidade, não está mais sofrendo. Não está mais sofrendo, está com o Senhor. Então, irmãos, que a nossa determinação seja servir ao Senhor por todos os dias da nossa vida aqui na terra e por toda a eternidade. Vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer firme no Senhor, vale a pena dizer não a todas as vantagens do mundo, a toda a riqueza do mundo. Não troco por nada do que a riqueza que tenho nos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Ó Senhor amado, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede, a oportunidade de ministrar a tua palavra. Ó Senhor, eu te agradeço por isso, porque não existe nada melhor do que te servir, não existe nada melhor do que estar disponível para o teu agir. E nessa manhã, Pai, aqui na Escola Bíblica Dominical, eu apresento a tua igreja neste lugar. Ó Senhor, a nossa oração tem sido que todos os teus planos, todos os teus propósitos sejam concretizados na nossa vida. Em nome de Jesus, nos dá a visão, o entendimento, o discernimento, para que permaneçamos firmes até o dia final, e que todos os teus planos, todos os teus propósitos cumpram-se na nossa vida. Em nome de Jesus te pedimos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.